Bom dia, meus irmãos. Eu novamente para continuar para vocês a carta dos Efésios. Eu vou ler Efésios 3. Por esta causa é que eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios, vós deveis de ter aprendido o modo como Deus concedeu esta graça que me foi feita a vosso respeito. Foi por revelação que me foi manifestado o ministério que acabo de esboçar. Lendo-me podereis entender a compreensão de que me foi concedida do ministério cristão, que em outras gerações não foi manifestado aos homens de maneira como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, os gentios são co-herdeiros conosco, que somos judeus, são membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Jesus Cristo pelo Evangelho. Eu me tornei servo deste Evangelho em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. A mim, o mais insignificante dentre todos os santos, coube a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo, e a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus que tudo criou. Assim, de hora em diante, as denominações e as potestades celestes podem conhecer pela Igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, de acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela fé que nele depositamos, temos plena confiança de aproximar-nos junto de Deus. Por isso, vos rogo que não desfaleceis nas minhas tribulações que sofro por vós. Elas são a vossa glória. Por essa causa, dobro os joelhos diante do Pai, a qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo Espírito em vista do crescimento do vosso homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais com todos os cristãos compreender qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo o conhecimento, e sejais cheio de toda a plenitude de Deus, aquele que, pela virtude que opera em nós, podes fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. A Ele seja dada glória na Igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações da eternidade. Amém. Eu vou ler Efésios 4. Exorto-vos, pois, prisioneiros que sois pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna de vocação a qual fostes chamado, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza da alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos e conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como foste chamado pela vocação a uma só esperança. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida, o dom de Cristo. Pelo que diz, quando subiu ao céu, levou muitos cativos, cumulou de dom os homens. Salmos 67 e o 19. Ora, que quer dizer? Ele subiu senão antes havia descido à terra? Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e doutores,
para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado do homem feito, a estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitadas por qualquer sopro da doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e dos artifícios enganosos, mas pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo coordenado e unido por conexão estão todos ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria. Efetua esse crescimento, visando a sua plena edificação na caridade. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Têm o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento do seu coração mantêm-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que vos ouvistes e dele aprendeste como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera, não pequei. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar. Antes trabalhe seriamente para realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que recorrer aos necessitados. Nenhuma palavra má saia de vossa boca, mas só a que for útil para edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Não contristai o Espírito Santo de Deus, com o qual entrais selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterrados do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns aos outros bondosos e compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Vou continuar. Éfesos 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Progredi na caridade segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus com oferenda e sacrifício de agradável odor. A fornicação, impureza, sob qualquer forma ou avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ação de graças. Porque sabei-o bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. E ninguém vos seduza com vãs discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor. Não tenhais cumplicidade, mas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-vos abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Sim, verdade, Senhor. Mas tudo isso, ao ser reprovado, tornai-vos manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo, torna-se luz. Por tudo a Escritura diz: desperta tudo que dorme,
levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitem ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar por todas as coisas, e dai a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no tempo de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois os maridos é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Senhor. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, também o sejam em todos as mulheres a seus maridos. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar suas mulheres a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Portanto, somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de nós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher a respeite seu marido. Éfesos 6. Filhos, obedecei a vossos pais, segundo o Senhor, porque isso é justo. O próprio mandamento acompanhado de uma promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que sejais felizes e tenha vida longa sobre a terra. Deuteronômio 5, versículo 16. Pai, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. Servos, obedecei aos vossos senhores temporais, como temor e solicitude de coração sincero, como a Cristo, não por mera ostentação, só para agradar os homens, mas como servos de Cristo, que fazem de bom grado a vontade de Deus. Serve com dedicação, como servo do Senhor e não dos homens, e estais certo de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito, quer seja escravo, quer ser livre. Senhores, procedei também, assim como servo. Deixai as ameaças, e tende em conta que o Senhor está no céu. Senhor, tanto deles como vosso, que não faz exceção de pessoas. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo soberano poder. Revesti-vos de armadura de Deus, para que possais resistir à cilada do demônio. Por isso não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhados nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento de vosso dever. Ficai alerta, à cintura cingidos com a verdade, e corpos vestidos com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, abraçai-vos escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverarei
em intensa vigilância de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador, prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e como desassombro, como é o meu dever. E para que também vós estejais a par de minha situação e do que faço aqui, Tíquico, o irmão muito amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Eu vos envio precisamente para isso, para que sejais informados do que se passa conosco, e para que ele, conforme os vossos corações, paz aos irmãos, amor e fé, parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com amor inalterável e eterno. Meus irmãos, acabei de ler o Éfeso, são seis capítulos só. Então, eu terminei. E vou dar uma pausa agora para almoçar, mas eu volto. Mais tarde eu volto. Que Deus abençoe a todos. Leem, escutem as orações e guarde-as no coração, com todo o amor que eu passo para vocês, para todo mundo. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens. Minhas crianças, meus adolescentes, vocês não estão me acompanhando. Eu sei que vocês não estão me acompanhando. Mas eu gostaria que vocês me acompanhassem, crianças, adolescentes, jovens. Porque a palavra de Deus, ela é para todo mundo. Ela é para vocês, principalmente, que vocês são o futuro do mundo. Nós só estamos aqui nesse mundo ainda por causa de vocês. Conserve no coração de vocês que Deus é tudo na nossa vida e que vocês são o futuro do mundo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.